revelações poderosas da parte de Deus sobre a minha e sobre a sua vida, que quando eu e você nos abrimos e nos dispomos a recebê-las, a nossa vida é transformada por completo. Então eu gostaria de aconselhar e encorajar você que nessa manhã, você abra o seu coração, você deixe as distrações lá fora e que você esteja 100% focado naquilo que o Senhor determinou para derramar sobre a sua vida. Amém? Quantos aqui estão com expectativas para aquilo que o Senhor irá fazer nessa manhã? Queridos, eu gostaria que você olhasse para essa pessoa. O pessoal pode pôr o telão para mim. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga com veemência: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Agora você olha para outra pessoa e diz: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Agora no 3 nós vamos declarar todos juntos. 1, 2, 3. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Querido, você tem noção do que você está declarando nessa manhã? O que eu e você estamos declarando nessa manhã é que nenhuma arma, nenhuma ferramenta, nenhuma artimanha articulada para tentar derrubar você, a sua casa e a sua família irão prosperar. O que eu e você estamos declarando nessa manhã, pastor Israel, não é uma frase de efeito. O que eu e você estamos declarando nessa manhã não é uma frase dita por um coaching. O que eu e você estamos declarando nessa manhã não é uma frase elaborada por um homem, e muito menos uma frase bonita para gerar emoção e arrepio no seu coração e no seu corpo. Muito pelo contrário, o que eu e você estamos declarando nessa manhã é a inerrante, a infalível, a atemporal, a poderosa e a majestosa palavra de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. O próprio Deus, Ele te trouxe aqui nessa manhã para que você entenda que nenhuma arma forjada contra a sua família, contra a sua casa, contra a sua saúde, contra os seus negócios, há de prosperar. E esse não é um decreto do homem sobre a sua vida, esse é um decreto, uma herança, uma promessa do próprio Deus ao meu e ao seu respeito. Você crê nisso, querido? Então abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 54, a partir do versículo 17, vejamos o que a palavra de Deus nos diz. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você refutará toda língua que te acusar. Essa é a herança dos servos do Senhor, e essa é a defesa que faço no nome deles. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você que não bastando que nenhuma arma prospere contra mim e contra a sua vida, essa mesma palavra nos diz ainda mais. Ela diz que toda língua que te acusa, toda língua que te calunia, toda língua que se levanta contra ti, você mesmo a refutará, através da sua conduta de piedade e através da sua fidelidade a Deus. Então esse texto que nós acabamos de ler, você há de concordar comigo, que ele carrega verdades preciosas ao meu e ao seu respeito. Declarações que o próprio Deus fez dos mais altos céus sobre a minha e sobre a sua vida. E quando nós nos deparamos com revelações tão poderosas como essas, nós somos automaticamente encorajados pelo Espírito. Porque eu não sei quais são as coisas que você tem enfrentado. Eu não sei como você chegou aqui nessa igreja nessa manhã. Eu não sei quais são as perseguições que você tem passado, quais são os fantasmas do passado que você tem lutado, quais são os medos que você tem enfrentado, mas o que eu verdadeiramente sei é que o Senhor te trouxe aqui nessa manhã, porque há um bálsamo dele para a sua história. E o Senhor está dizendo que nada do que se levanta contra as nossas vidas prosperará. Só que a palavra que nós lemos aqui, ela nos traz algo curioso. A palavra que nós lemos nos mostra muito claramente de que o Senhor não nos isentaria de passarmos por adversidades. A palavra que nós lemos aqui nos mostra claramente que o Senhor não nos isentaria de ter armas forjadas contra mim e contra a sua vida. A palavra que nós lemos aqui nos mostra claramente que o Senhor não nos isentaria de perseguições. Mas o que essa palavra que nós lemos aqui, ela nos garante, nos promete, é que mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às incertezas, o Senhor está com você. E nesse capítulo 54 do livro de Isaías,
O profeta que foi tão usado por Deus ao longo de toda a sua vida para profetizar acerca das nações do Senhor, especificamente nesse capítulo 54, está profetizando acerca da glória vindoura da nação de Sião. Como Deus iria restituir a sorte desse povo. Só que o incrível é que a parte B do versículo que nós lemos, o versículo 17, a palavra de Deus diz: esta qual, as leituras que nós fizemos acima, de que nenhuma arma forjada prosperaria, e de que você refutaria toda língua mentirosa, esta é a herança dos servos do Senhor. Logo, se eu e você que estamos aqui nessa manhã, aceitamos o Senhor Jesus como nosso único, suficiente e verdadeiro Salvador, nós somos servos do Senhor. Então essa palavra, essa declaração não está tão somente sobre a nação de Sião, mas está sobre a sua história, está sobre a sua casa e está sobre a sua família. A palavra de Deus, queridos, ela está repleta de histórias e de relatos de homens e mulheres que ao longo de toda a historicidade bíblica, desde o Antigo até o Novo Testamento, escolheram viver de maneira piedosa e fiel ao Senhor. E dentre tantos relatos, dentre tantas passagens, dentre tantas pessoas que viveram dessa maneira, há a vida de um homem que eu gostaria de analisar a fundo com você nessa manhã. Há a vida de um homem que eu gostaria de que nós nos atentássemos nessa manhã. E esse homem se chama Mardoqueu. Repita comigo, Mardoqueu. Mardoqueu foi um homem que viveu na prática a declaração da palavra a qual eu e você acabamos de declarar. Isaías 54:17 não foi apenas uma declaração vaga sobre a vida de Mardoqueu. Mardoqueu viveu na prática o que essa palavra disse, porque Mardoqueu foi um servo fiel do Senhor. Então nós temos muito a aprender com esse homem. Portanto, abra sua Bíblia. No livro de Esther, capítulo 2, a partir do versículo 5. A palavra de Deus diz: nesse tempo vivia na cidadela de Susã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha, quando o pai e a mãe dela morreram. Eu gostaria de dar para você um breve plano de fundo acerca do que está acontecendo no livro de Esther. O livro de Esther nos retrata de uma cidadela chamada Susã. Repita comigo, Susã. E ali haviam 2 judeus que habitavam, Mardoqueu e Esther. Obviamente haviam mais judeus que habitavam naquela cidadela, mas especificamente a Bíblia está contando a história de Mardoqueu e de Esther. E então a Bíblia diz que Susã era a capital do império da Pérsia. E ali o rei que governava aquela nação, enquanto Mardoqueu e Esther estavam ali, era Assuero, o rei Xerxes. E o que acontece é que esses judeus estavam nessa nação estranha, porque eles haviam sido levados pelo rei Nabucodonosor até lá por conta do exílio babilônico, que tirou muitos judeus de Jerusalém. A história que rege o livro de Esther nos conta que essa mulher, essa menina chamada Esther, é levada para o palácio, porque teria a oportunidade de se tornar a nova rainha, visto que o rei Xerxes, o rei Assuero, havia destronado e destituído Vasti do trono, por conta da sua insubordinação. E isso fez com que Esther tivesse a oportunidade de se tornar a rainha. Mardoqueu então leva Esther até o palácio, e a Bíblia é muito clara em nos enfatizar que Mardoqueu foi o maior incentivador de Esther. Quantos aqui conhecem a história do livro de Esther? É uma história extremamente conhecida, você muito bem sabe que quando Esther se torna de fato a rainha do Império Persa, ao longo do reinado de Xerxes, um decreto é anunciado. Que decreto é esse, pastor? O decreto de que os judeus seriam aniquilados e eximados de toda a terra e de todo o império de Xerxes. E então é diante desse decreto que Mardoqueu, ele encoraja Esther para que ela se levantasse e entendesse sua posição de que foi colocada como rainha justamente para um tempo como esse. Mas nessa manhã eu não quero me atentar aos feitos de Esther, eu quero me atentar com você sobre os feitos de Mardoqueu. Mardoqueu está nos bastidores dessa história. Mardoqueu está nas entrelinhas da história de Esther.
Talvez assim como eu, você já tenha lido o livro de Esther diversas vezes, mas há 2 semanas atrás, enquanto eu fazia o meu devocional, o Senhor abriu os meus olhos, porque muitas das vezes a história de Mardoqueu passa batida aos meus e aos seus olhos. E então o Senhor ministrou profundamente o meu coração de lá para cá sobre a história desse homem, e eu tenho a plena certeza de que nós seremos amplamente abençoados pela vida dele. Só que eu tenho pouco tempo, eu facilmente pregaria 1 hora sobre essa palavra, mas eu tenho pouco tempo, então eu quero ser objetiva, precisa com você nessa manhã, e eu preciso que você preste muita atenção, amém? Você vem comigo? Então Mardoqueu, ele foi uma figura extremamente importante nessa história, nessa passagem bíblica. E nós vamos começar a relatar a história desse homem no exato momento em que a Bíblia nos diz que ele está à frente do palácio. Porque desde que Esther havia se tornado rainha, Mardoqueu nunca se apartava da frente do palácio, demonstrando a sua fidelidade e o seu amor à sua filha. A menina que ele criou como filha, porque não tinha pai nem mãe. É nesse momento que nós vemos como Mardoqueu tinha traços de fidelidade e de amor. Só que a Bíblia diz que certo dia, como de costume, estando à frente do palácio, ele ouve 2 oficiais, repita comigo, 2 oficiais. Ele ouve 2 oficiais do rei Xerxes conversando um com o outro. E eles estavam profundamente indignados com o reinado de Xerxes e começam a conspirar contra o rei, querendo assassiná-lo. Mas vejamos então o que Mardoqueu faz diante daquilo que ele escutou. Esther 2, no capítulo 22, no versículo 22, Esther capítulo 2, versículo 22 diz: Mardoqueu, porém, descobriu o plano dos oficiais e o contou à rainha Esther, que por sua vez passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e descobrindo que era verdadeira, os 2 oficiais foram enforcados. E tudo isso foi escrito nos registros históricos. Mais uma vez nós vemos a fidelidade de Mardoqueu sendo demonstrada. Mais uma vez nós vemos um homem que no anonimato, no escondido, no oculto, sem que ninguém visse, sem que ninguém soubesse, decidiu ser fiel a um rei que sequer fazia parte do povo dele. Essa trama, essa conspiração que Mardoqueu estava presenciando não tinha nada a ver com a vida dele. Mas Mardoqueu não era um homem fiel somente ao que dizia respeito a ele, mas ele era principalmente fiel às pessoas que estavam ao seu redor. E o Senhor nos chama, querido, para sermos fiéis e para nos importarmos não tão somente com aquilo que diz respeito às nossas vidas, mas principalmente sobre o próximo que está do seu lado. E então, a Bíblia nos conta que nessa mesma época em que Mardoqueu decide ser fiel ao rei, ao oculto, sem que ninguém soubesse, o rei decide honrar e promover ao mais alto cargo um homem chamado Amã. Repita comigo, Amã. Amã foi um homem que o rei Xerxes colocou no lugar mais alto do seu reinado. Abaixo do rei, ele era o homem mais importante da nação. E então, por conta da tamanha importância que Amã tinha, ele começa a obrigar que todos os oficiais do palácio se dobrassem e se curvassem diante dele quando ele passava. Só que Mardoqueu não se curvava. Mardoqueu não se prostrava. Mais uma vez, Mardoqueu se mostra sendo fiel. Só que a postura de Mardoqueu incomoda os oficiais que se dobravam diante da presença de Amã. E isso chega aos ouvidos de Amã. E quando Amã soube que um homem na nação não se dobrava diante dele, ele automaticamente se irou, se indignou contra Mardoqueu. E a fidelidade de Mardoqueu incomodou tanto Amã, a tal ponto que Amã não quis só matar Mardoqueu, Amã quis exterminar o povo de Mardoqueu, que era o povo judeu. E então Amã começa a arquitetar, a projetar, a armar, para que pudesse anunciar um decreto de morte a todos os judeus. E a pergunta que eu quero te fazer: Mardoqueu fez algo para ser perseguido dessa maneira? Não. A única coisa que Mardoqueu fez foi se manter fiel. E então, é diante desse acontecimento, do fato de que Mardoqueu não se dobra diante de Amã, que o tão conhecido decreto do livro de Esther é anunciado. É por conta da fidelidade de um homem.
E então a Bíblia diz que Amã se achega diante do rei Xerxes e com um discurso extremamente manipulador e forjado, ele consegue fazer com que o rei aprovasse o decreto que ele tinha desejado no seu coração. E então o decreto não é só anunciado, mas é selado com um anel do rei. E naquela época, o que fosse selado com o anel do rei se tornava um decreto irrevogável. E então Mardoqueu soube o que aconteceu. Chegou aos ouvidos de Mardoqueu que agora o seu povo seria aniquilado. E esse homem tão fiel a Deus, rapidamente, prontamente, se veste de panos de saco, coloca cinza sobre a sua cabeça e começa a chorar amargamente, em alta voz, por toda a cidade. Vestir-se de panos de saco naquela época era porque era para demonstrar o tamanho do lamento que aquele homem carregava. E então chegamos na parte mais famosa do livro, aonde Mardoqueu recorre à rainha Ester, pedindo para que ela fosse à presença do rei Xerxes, implorar por misericórdia pelo povo judeu. E então Ester, num primeiro momento, se sente temerosa de chegar à presença do rei, porque havia um decreto persa de que se alguém chegasse diante da presença do rei sem ser chamado, morreria. Mas Ester, encorajada por Mardoqueu, decide ir à presença do rei. Mas antes, Ester convoca um jejum de 3 dias. Porque Assuero poderia muito bem ser o homem mais importante entre os homens. Mas Ester sabia que havia um Deus nos mais altos céus, onde a autoridade estava sobre as suas mãos e tudo estava sobre o estrado dos seus pés. Então, antes de se achegar à presença do rei Assuero, Ester decide buscar refúgio e direção ao verdadeiro rei. Então, após o jejum, após ter buscado a Deus, Ester por fim vai à presença do rei Xerxes, que está com Amã. E então, diante da presença do rei, o rei estende o cetro para ela e lhe dá graça. E lhe diz: Ester, o que você me pedir eu vou te conceder. Mas Ester sabia, porque ela havia sido informada por Mardoqueu, de que quem havia arquitetado todo o plano para o decreto dos judeus havia sido Amã. E Amã estava junto. Então Ester olha para o rei e diz, de maneira muito sábia e discreta: amanhã, meu senhor, eu vou fazer um banquete para você e para o teu servo Amã. Venham, e aí ali nesse banquete eu falarei o que eu preciso que o senhor rei faça à minha vida. E então eu gostaria de ler com você o que está escrito no capítulo 5 de Ester, a partir do versículo 9. É a sequência, depois de Ester convidar Amã para o banquete que eles teriam juntos. E então a Bíblia diz, Ester 5, 9. Naquele dia, Amã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu estava junto à porta do palácio real. Amã, porém, se controlou e foi para sua casa. Reunindo seus amigos e Zeres, sua mulher, Amã se vangloriou de sua grande riqueza, dos seus muitos filhos, e de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres. E acrescentou: além disso, eu sou o único que a rainha Ester convidou para acompanhar o rei a um banquete. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei. Mas a Bíblia diz: mas tudo isso não me dará mais satisfação enquanto eu não ver aquele judeu Mardoqueu morto. Depois de ter sido convidado pela rainha para estar diante de um banquete, Amã se sente o homem mais importante de todos. Vai para sua casa e começa a se vangloriar das suas riquezas e tudo que possuía. Mas ele diz: nada mais me daria satisfação do que ver aquele judeu morto. Amã odiava Mardoqueu pelo simples fato dele ser fiel. Só que a história piora. Vejamos o que a Bíblia diz no versículo 14. Então Zeres, sua mulher e todos os seus amigos lhe sugeriram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura, e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e se alegrar. Diante da declaração de Amã de que teria satisfação em ver Mardoqueu morto, prontamente sua mulher e seus amigos lhe dão uma bela ideia. Por que você não manda construir uma forca, Amã, de mais de 20 metros no quintal da tua casa, para que amanhã de manhã você possa pedir ao rei para que Mardoqueu seja morto? Amã amou a ideia, manda construir a forca. Então, enquanto Mardoqueu estava jejuando, Amã estava planejando a morte dele.
Enquanto Mardoqueu estava vestido de panos de saco com cinzas na sua cabeça, Amã estava construindo uma forca de mais de 20 metros para que ele fosse enforcado. E no seu coração, Amã já tinha a plena convicção que no dia seguinte, na manhã seguinte, na primeira hora, ele estaria diante da presença do rei para pedir a morte de Mardoqueu. Só que aqui nós chegamos no ponto principal da mensagem. Eu gostaria muito que você prestasse atenção. Esther, capítulo 6, a partir do versículo 1. O texto diz: naquela noite, o rei não conseguiu dormir. E por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que lessem para ele. Naquela noite, qual noite, pastora? Na noite que Amã construiu a forca para Mardoqueu. Na noite que Amã decidiu no seu coração que na manhã seguinte ele iria pedir a morte de Mardoqueu. É nessa mesma noite que o rei perde o sono e não consegue dormir. E então ele pede aos seus serviçais, tragam as crônicas. O que são as crônicas, pastora? São os relatos do que aconteceu ao longo do reinado do rei. Tragam as crônicas, leiam para mim. E então vejamos o que o texto segue dizendo agora no versículo 2. E se você não entender isso, eu vou embora. Versículo 2 diz: e foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei, que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Na noite em que o rei não conseguiu dormir, na noite em que Amã construiu a forca, na noite em que Amã conspirou contra a morte de Mardoqueu, é nessa mesma noite que o rei ouve dos seus próprios serviçais de que Mardoqueu havia poupado a sua vida em anonimato, em secreto, sem que ninguém soubesse. Sem que ninguém soubesse. Lembra do que eu e você falamos no início dessa palavra? Aonde foi que começou a história de Mardoqueu na Bíblia? Justamente quando Mardoqueu é fiel a um rei que ele sequer conhecia, no anonimato, sem que ninguém soubesse, e ele é fiel mesmo assim. Pode ter ficado oculto aos olhos do reinado, mas nada fica oculto diante dos olhos do verdadeiro rei. Você pode estar aqui nessa manhã achando que o Senhor se esqueceu de você. Você pode estar aqui nessa manhã pensando: mas eu tenho entregue tanto no secreto para Deus. Eu tenho me disposto a viver de maneira santificada, de maneira obediente, de maneira verdadeira com o Senhor. E ninguém vê, ninguém percebe, mas da mesma forma como ninguém soube do que a Mardoqueu havia feito ao rei, o Senhor te trouxe aqui nessa manhã para te lembrar o que está escrito em Mateus 6,6, aonde ele diz: quando orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e busque o seu pai que está em secreto. Ou seja, construa coisas em Deus em secreto, construa coisas com o Senhor em secreto, num lugar onde ninguém pode roubar de você. E a palavra diz que então o seu pai, que vê em secreto, o recompensará. O homem não vê, o homem se esquece, mas Deus vê. Deus não se esquece, Deus contempla. Deus acorda quem Ele tem que acordar, inquieta o rei que precisa inquietar, tira o sono de quem precisa tirar. Tudo isso para compensar e para recompensar aqueles que se mantêm fiéis a Ele, ao seu chamado, à sua presença e aos seus mandamentos. Você tem noção do que nós estamos lendo nessa manhã? A morte de um homem havia sido forjada na noite anterior, mas nessa mesma noite, algo é soprado nos ouvidos do rei Xerxes, algo que estava oculto e escondido. Nós precisamos entender, querido, e lembrar o poder do secreto com Deus. Nós não somos chamados para construir coisas onde os homens vê. Nós somos chamados para construir coisas em Deus. E quando Deus assim quiser, Ele fará com que essas coisas venham a público. E então, o texto segue dizendo: que honra e que reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei.
E os seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. No momento em que o rei pede que honra que Mardoqueu recebeu, eles dizem nada lhe foi feito. Só que nesse momento em que o rei Assuero faz essa declaração, ele está dizendo: eu decidi honrar Mardoqueu, eu só não sei ainda como é que eu vou fazer, mas eu decidi. E então a palavra segue dizendo no versículo 4. O rei perguntou: quem está no pátio? E por que o rei pergunta quem está no pátio? Porque todas as vezes em que o rei tomaria uma decisão importante, ele consultava os homens aos quais ele confiava. E então eu gosto da riqueza de detalhes que a palavra de Deus nos traz. Olha o que a Bíblia diz na sequência da pergunta do rei. Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele lhe havia preparado. Amã estava entrando no palácio no exato momento em que o rei pediu quem está no pátio. E esse homem está entrando no palácio com a convicção, com a certeza de que agora ele mataria aquele judeu. Agora eu mato esse judeu, acaba essa palhaçada, eu não preciso mais ter que aguentar o que esse homem tem feito com a minha vida. O que Mardoqueu não sabia é que o homem que ele queria ver morto, Deus queria ver honrado. O homem que Mardoqueu queria ver morto, Deus queria ver honrado. E é por isso que eu gostaria que você repetisse para essa pessoa que está do seu lado: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Nenhuma arma forjada contra a minha e contra a sua vida prosperará. Nada, querido, do que planejem contra a sua história, contra a sua casa há de prosperar. Porque o Senhor conhece você. Porque o Senhor conhece os seus dias. É Ele que vai à frente das tuas batalhas. Ele vai aonde você não chega. Mardoqueu não tinha acesso aos aposentos do rei, mas aquilo que ele tinha feito em secreto chegou antes mesmo dele ter acesso aos aposentos. Porque aquilo que nós construímos em secreto com Deus chega em lugares aos quais eu e você sequer um dia pisamos. E então o texto continua dizendo, no versículo 5, o seguinte: os oficiais do rei responderam: é Amã que está no pátio. Façam-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E Amã pensou consigo: a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Amã tinha certeza no seu coração de que ele seria o homem honrado por Deus. E então Amã, diante dessa pergunta do rei, fala tudo o que ele gostaria de receber, porque ele tinha certeza de que ele seria honrado. Amã diz: ao homem que você deseja honrar, rei, veste ele com as tuas roupas, coloca ele sobre o teu cavalo, põe a tua coroa sobre a cabeça dele e faz com que os príncipes mais nobres do palácio peguem o cavalo e saiam andando por toda a cidade, dizendo: é isso que o rei faz ao homem a quem ele deseja honrar. O que Amã não sabia é que ele estava falando justamente o decreto, a declaração acerca de como Mardoqueu deveria ser honrado. Amã achava que ele seria honrado, mas o homem que minutos antes ele quis matar é o homem que ele mesmo teria honrar com as suas próprias palavras e com a sua própria boca. E então, o texto diz o seguinte, versículo 10. O rei ordenou então a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça, ou seja, você, Amã, faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Aonde Mardoqueu estava? Junto à porta do palácio, porque o homem fiel não se aparta dos lugares aos quais Deus o mandou ficar. Mardoqueu estava justamente aonde ele sempre esteve, seja de panos de saco, seja com cinzas na sua cabeça, seja sendo fiel ao rei. Mardoqueu permanecia na porta do palácio, e o Senhor está dizendo: permaneça onde eu te estabeleci, porque independente de onde você estiver, ali eu te encontrarei. E então a Bíblia diz: não omita nada do que você recomendou. Então Amã apanhou o cavalo. Você consegue imaginar essa cena, querido?
Amã queria matar Mardoqueu. Mas ele pega o cavalo, veste Mardoqueu com um manto, conduz sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. E ele precisava andar com o cavalo, com Mardoqueu no alto do cavalo, vestido com as vestes reais. E ele precisava dizer a cada passo que ele dava: é isso que o homem, que o rei decide fazer ao homem que ele decide honrar. O mesmo homem que na noite anterior ele queria matar. O Senhor utiliza a mesma boca que na noite anterior queria matar Mardoqueu, para que na manhã seguinte abençoe e honre Mardoqueu. E então, o que nós aprendemos com essa história? Mardoqueu se manteve fiel a Deus. Mardoqueu não negociou os seus princípios. Mardoqueu agiu de acordo com a qual agradava a Deus. E é por isso que Isaías 54:17 se cumpre sobre a vida de Mardoqueu. Nenhuma arma, nenhuma ferramenta forjada contra a sua vida há de prosperar. E essa é a herança para os servos do Senhor. E você refutará toda língua que te calunia e toda língua que se levanta contra você. Mardoqueu não refutou Amã, redevolvendo na mesma moeda, na mesma altura do que ele fez. Não. Mardoqueu refutou Amã com a sua vida piedosa, com a sua vida fiel a Deus. E nessa manhã o Senhor está dizendo: não se preocupe com as artimanhas. Não se preocupe com as ferramentas, não se preocupe com as sentenças, não se preocupe com as perseguições, apenas se preocupe em se manter fiel a Deus, e Ele mesmo dará o livramento que você precisa. E então, para encerrarmos, a Bíblia nos diz que depois de ter que honrar Mardoqueu, Amã é levado às pressas ao banquete tão esperado que ele sonhava em estar. Só que o que Amã não sabia é que é nesse banquete que ele seria desmascarado. Que as suas intenções, as suas manipulações, as suas artimanhas seriam expostas diante do rei. E então vejamos capítulo 7, versículo 9, a última sentença sobre a vida de Amã. Capítulo 7, versículo 9. A Bíblia diz: e um deles, chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse: há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. E então o rei ordenou: enforquem-no nela. Assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu. Ele preparou uma armadilha para um homem de Deus. O que ele não sabia é que o Deus que esse homem servia é o mesmo Deus que fechou a boca do leão para Daniel na cova. O que ele não sabia é que o Deus desse homem era o mesmo Deus que abriu o mar vermelho para que o seu povo ultrapassasse. E a mesma forca que ele levantou para tentar contra o ungido do Senhor é a forca que ele morreu. Nenhuma arma forjada contra você, contra a sua casa, contra a sua família, contra os seus bens, contra a sua saúde, contra tudo aquilo que leva o seu nome, prosperará, porque o Senhor conhece a sua vida. Ele escreveu os seus dias antes mesmo de você ser uma substância informe no ventre da sua mãe. Então persista, se coloque de pé no seu lugar. Queridos, Deus te trouxe aqui nessa manhã para acalmar o seu coração, e eu gostaria que você fechasse os seus olhos no seu lugar. Eu não sei quais têm sido as perseguições que você tem enfrentado. Eu não sei se você está desenganado pelos médicos. Eu não sei quais são os medos que você carrega dentro de você. Eu não sei quais são as angústias, se perguntando: Deus, ninguém vê o que eu tenho feito, ninguém vê o que eu tenho entregado, mas o que o Senhor está dizendo, eu vejo, e no momento certo irei soprar aos ouvidos certos, que trarão a resposta e o livramento que você precisa. Salmo 91 diz o seguinte, e eu gostaria que você prestasse atenção. Salmo 91, versículo 15. Pode abrir para mim. Ele clamará a mim, e eu lhe responderei.
Na adversidade estarei com ele. Eu o livrarei e o cobrirei de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Mardoqueu recorreu ao Senhor. Mardoqueu vestiu panos de saco quando necessário, jejuou a Deus e buscou em Deus a resposta que ele precisava. E o Senhor estava com ele nas adversidades. O Senhor não vai te poupar das guerras, querido, mas Ele vai estar com você na linha de frente, indo à frente da sua casa, indo à frente da sua família, indo à frente das suas necessidades. Então eu gostaria que ao som dessa canção, você falasse com o Senhor e aproveitasse a oportunidade que o céu está te dando nessa manhã. Você serve, querido. Esse é o Deus que você serve, querido. Eu, se fosse você, estava celebrando e aplaudindo ao Senhor, porque esse é o Deus que nós servimos. Ele não nos livra da fornalha, mas Ele vai com você na fornalha. E você sai dela intacto, porque nada prosperará contra a sua vida. Amém? Rapidamente se assente, eu tenho alguns avisos para você. Nessa manhã, nós temos homens aqui nessa manhã? Temos homens aqui nessa manhã? Eu tenho 2 avisos importantes para você. Nessa terça-feira, dia 25/3, nós teremos o Jetman, a segunda edição do culto de homens nesse ano de 2025. Eu fiquei sabendo que a primeira foi muito abençoada. Eu tenho certeza que você, homem que está aqui, não pode perder. O Eduardo Badim estará aqui, trará um testemunho acerca do que o Senhor fez na sua vida na montanha. Eu tenho certeza que você vai ser edificado. Amém? Dia 26 de abril, o que nós temos? Conferência 1000 homens. Então você, homem, que ainda não garantiu a sua pulseira, hoje é a sua oportunidade. O valor é irrisório, gente. Não paga o lanche que você compra depois do culto. E eu tenho certeza que essa pulseira, ela tem um poder profético sobre a sua vida. Porque aonde você estará nesse dia 26, é o dia onde você, homem, será alinhado para viver os propósitos de Deus aqui nessa terra e na sua casa e na sua família. Amém? Queridos, outros avisos importantes, nós temos ali fora a Jet Store, coleção nova de camisetas, do secreto para elas, para mulheres, para homens. Nós também temos o Jet Coffee, lá atrás temos as caixas de doação da ABJet. Participe, se envolva. Há pessoas que precisam daquilo que para você talvez é o mínimo, mas para elas é tudo. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Você foi abençoado? Amém. Estenda suas mãos na posição de receber. Semana que vem temos culto 9, 18 horas. Convide alguém, convide um familiar, convide alguém que você sabe que precisa ouvir uma palavra da parte de Deus. Amém? Espírito Santo de Deus, Pai, nós te agradecemos por essa manhã.
Te agradecemos pelo tempo de louvor que tivemos, pela tua poderosa palavra, que sempre vem de encontro aos nossos corações e que sempre traz bálsamos do céu às nossas vidas. Que possamos ser encorajados nessa manhã a vivermos de uma maneira que te agrade, de uma maneira que faça com que nós venhamos viver uma